Olá, crianças! Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês para mais uma aula que vai ser bem interessante. Hoje nós vamos falar um pouco do tempo. Como medir o tempo? Com certeza vocês já ouviram isso aqui, ó. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem quanto tempo o tempo tem. Você já parou para imaginar o quão é importante o tempo? Quão é importante nós pensarmos no tempo? Você já parou para pensar quanto tempo nós perdemos? Então pense nesse momento. Às vezes nós vamos vivendo um dia atrás do outro, um dia após o outro, e nós não nos atentamos a algumas coisas como o tempo. O tempo ele vai passando. O tempo ele passa, o tempo ele passa e muitas vezes nós não vemos esse tempo passar. Preste atenção aí na imagem, ó. Nós vamos estudar hoje sobre medidas de tempo, o calendário. O tempo, ele é muito precioso. Olha aqui para mim um pouquinho, ó. O tempo ele é muito precioso. O tempo marca o dia que você nasceu, o tempo marca o dia que a sua mãe nasceu, o tempo marca momentos especiais, o tempo também marca momentos tristes. Enfim, em tudo nós contamos o tempo, no dia tal, no ano tal, no mês tal. Então o tempo ele é imprescindível, ele é importantíssimo para a nossa existência e para cada um de nós, para nós entendermos como ele é medido. Observa aí a imagem. Vamos observar alguns tipos de calendários, né? Observe aí comigo, ó. O primeiro calendário surgiu na Mesopotâmia, bem longe. Observe aí esse calendário. Você olhando, você imaginaria que isso seria um calendário? Você conseguiria imaginar quando é que é janeiro, quando é que é fevereiro? Não, né? Porque o calendário, ele foi se modificando. Olha aqui para mim. Ele foi se modificando e ele foi se tornando até os dias de hoje. Como nós vemos esse calendário hoje? Quando nós falamos de passado, as coisas foram o quê? Evoluindo. Tanta coisa foi evoluindo, se você olhar para a bicicleta, se você for olhar para os eletrodomésticos da sua casa, muitas coisas evoluíram. E você for ver imagens antigas, o que isso vai resultar? Você vai ver a diferença total. E antes, olha aí a imagem novamente, o calendário era dessa forma. Lá na época do Egito, lá na época de antigamente. Você vê o seu pai falando, antigamente era assim. Então as pessoas olhavam isso daí e elas enxergavam os meses, chegava o tempo dentro desse calendário. Ok? Ó, leia aí comigo. Outras medidas de tempo. Nós temos outras medidas de tempo. O intervalo de tempo de uma rotação completa da Terra equivale a 24 horas, que representa um dia. Olha aqui para mim, ó. Quero que vocês observem aqui a Terra, ó. A Terra ela faz um movimento que se chama rotação. Ah, professor, eu já vi isso aí em outra matéria. Mas nós vamos ver um pouquinho aqui também em matemática. A Terra faz um movimento que se chama rotação. Qual que é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Olha aqui, ó. Observe aqui comigo. Ó. Ela está girando em torno dela mesma. E a partir desse giro dela, ela faz a noite, ela traz a noite, e quando ela dá outro, ela continua girando e ela traz o dia. Então o movimento de rotação aliás, o movimento de rotação nesse momento, ele faz o quê? Ele balanceia o dia e a noite. Quando a gente observa isso, a gente pensa assim, mas durou 24 horas e eu não vi, porque parte desse tempo você estava o quê? Dormindo. Então, quanto tempo dura o movimento de rotação da Terra? Isso, 24 horas. E se eu falar um dia? Está certo da mesma forma. Ela gira em torno dela mesma. Aí, quando você está de dia aqui, em outro lugar do planeta, Terra, está à noite. Porque a Terra ela vai girando.
ok? Então, esse movimento equivale a quê? A 24 horas, ou seja, um dia. Lembra que nós já falamos um pouquinho sobre isso? Olha aí o movimento que ela faz. Observe a imagem aí na sua tela. O mês é o intervalo de tempo correspondente a determinado número de dias. Os meses de abril, junho, setembro, novembro, eles têm 30 dias. Geralmente, quando nós vamos falar, observa aqui, ó. Geralmente, quando nós vamos falar em meses, nós falamos assim, 30 dias, um mês, 30 dias, um mês. Nós colocamos como se todos os meses tivessem 30 dias. Porque é uma base de tempo que nós temos quando nós tocamos nesse assunto de mês. Nós falamos, faz 30 dias, 3 meses, 2 meses, 60 dias, 3 meses, 90 dias. Nós temos essa base de contagem de meses de 30 dias. Mas só que os meses de abril, junho, setembro e novembro, sim, tem 30 dias fechados. Já os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, eles possuem o quê? 31 dias. Mas espera um pouquinho, ó. O mês de fevereiro normalmente tem 28 dias. Mas, contudo, de 4 em 4 anos, ele tem quantos dias? 29 dias. Olha aqui um pouquinho para mim, ó. O mês de fevereiro, professor, sempre que eu vejo, ele está com 28 dias. Mas, de 4 em 4 anos, nós temos o chamado ano bissexto, em que esse mês ele ganha mais um dia. Então, esse mês vai ser, nesse ano, vai ter 29 dias e não 28 dias. Ok, crianças? Ou seja, ele fica um pouco mais comprido. Observe agora. Observe essa telinha, ó. O ano é o tempo em que a Terra leva para dar a volta completa ao redor do Sol. Normalmente, um ano corresponde a 365 dias. No entanto, lembra que eu estava falando? De 4 em 4 anos, o ano tem 366 dias, que é o ano bissexto. O que a Terra faz? Ó? Quando a Terra dá a volta todinha, uma volta completa ao redor do Sol, ela dá a volta completa ao redor do Sol. O que acontece? Nós passamos um ano. Aí dentro desse ano nós temos o que? As estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. É um movimento bem diferente do de rotação, que dura somente 24 horas e que origina o dia e a noite. Esse aqui é o movimento de translação, que a Terra gira em torno do Sol. Todos os planetas estão ao redor do Sol. Por isso nós chamamos de sistema solar. E ele dura quanto tempo? 365 dias. Se for ano bissexto, 366. Ok, crianças? Nós temos o quê? Nós temos 365 dias. Nós temos 365 dias e no ano bissexto 366 dias. O movimento de rotação, lembra que nós falamos? A Terra gira nela mesma, em torno dela. É um giro rápido, é um giro que dura somente 24 horas. E nesse período também ela está girando totalmente ao redor do Sol para que nós pudéssemos ter um ano. Porque senão como é que nós saberíamos quando vai ser o outro ano, não é verdade? Então nós temos essa situação. Então a Terra ela gira em torno do Sol para formar o movimento de translação, que também é contagem de tempo. E o tempo serve para nós contarmos o quê? Contarmos tantas coisas. Você vai ter várias histórias para contar desse ano. Você tem várias histórias para contar do outro ano. E sempre vão perguntar o quê? Quando foi isso? Que dia foi isso? Em que mês foi isso? Em que ano foi isso? Então é importante nós entendermos o quão é importante nós sabermos um pouco, né, sobre o calendário, sobre as medidas, né, sobre as medidas
sobre as medidas que nós estamos falando, né? Medidas de tempo, sobre o nosso calendário, que é algo que é tão comum, né? Que é tão do nosso dia a dia. Você vai na sua cozinha, na cozinha da sua mãe, ela tá lá, tem um calendário. Muitas pessoas marcam, né, o dia que compra o gás, marcam o dia que você ganhou um presente, ficam lá contando os dias, que dia vai ser meu aniversário, e contam esse dia. Ficam contando, ó, falta 10 dias, falta 5 dias, falta 3 dias, ficam naquela contagem. Então, o tempo, ele é muito importante, ok? Na tabela a seguir, observe aí comigo as imagens. Ó. Na tabela a seguir, iremos relacionar algumas dessas unidades. Nós iremos relacionar algumas dessas unidades que estão bem presentes. Observe bem a tabela aí que você está olhando nas imagens. Ó, a unidade 1 e corresponde ao quê? Ó? Um dia corresponde a 24 horas. Uma semana, 7 dias. Quando eu falo uma semana, eu estou contando 7 dias. E uma quinzena? Uma quinzena corresponde a 15 dias. E um bimestre? Geralmente nós fazemos na escola, né, provas bimestrais, né? Um bimestre é de 2 em 2 meses. E um trimestre? Um trimestre é 3 meses. E um quadrimestre, 4 meses. E um semestre? O primeiro semestre, segundo semestre. Nós temos 6 meses. E um ano, 365 dias ou 12 meses. Uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. E um milênio, 1000 anos. Um milênio é 1000 anos. Vocês viram que vai crescendo gradativamente. Começa de um dia, começa de 1 hora. Quando você tem 1 hora, um dia, 24 horas, a semana. Aí, às vezes, nós falamos assim, 2 semanas. Aí você fica, eu não sei quanto dá 2 semanas, tenho que contar. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Você vai contar quanto? 7, 7, 7. E uma quinzena, quando fala assim, falta uma quinzena para o evento que eu vou participar. Faltam 15 dias. Eu fiz a prova do primeiro bimestre. Agora eu vou esperar o segundo bimestre. Vai ser daqui quanto tempo? Vai ser daqui 2 meses, porque um bimestre equivale a 2 meses. Um semestre tem quantos meses? 6 meses. Um ano, 365 dias. Isso, como você está pensando aí. Mas tem um dia, né, que ele vale somente... Aliás, que ele aumenta um dia, vale 366 dias. Mas isso é quando? De ano em ano? De 2 em 2 anos? Não, é de 4 em 4 anos. Aí muda a data do aniversário. Aí muda um monte de coisa. Um dia que entra no nosso ano a mais, muda muitas coisas. Ok, crianças? Então, vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Uma década. Isso, uma década. 10 anos. Um século. Quando fala assim, o fulano é um século. Quando a gente usa essa expressão, um século é porque ele está demorando. Mas um século, de fato, é o quê? 100 anos. E um milênio é quanto tempo? 1000 anos. Um milênio é 1000 anos. Como eu comecei a aula, eu gostaria de falar com vocês. O tempo é importante. Como você está gastando o seu tempo? Como você está usando o seu tempo aí na sua casa nesses momentos? Você está usando o tempo para fazer coisas legais ou para ficar triste? Use o tempo para fazer coisas legais, ok? E quando nós usamos o nosso tempo, tudo passa mais. Observe mais um pouquinho aí a tabelinha que está aí na sua imagem. Ok, crianças? Tudo certinho? Eu deixo vocês aqui nesse momento. Daqui a pouco nós estaremos com vocês mais um pouquinho. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para vocês verem as nossas aulas complementares, ok? Até mais!